tarde a todos vocês. Estamos chegando. Já vou colocar o fone de ouvido antes que eu tome uma bronca. Antes que eu tome uma bronca. Tá na hora, mestre Del. Armando Massa. Ô, mestre Beterraba na área aí. Então vamos ver aí como é que tá o meu som. Mestre Del. Grande mestre Del. Boa tarde, mestre. Alô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá me escutando aí, nego, velho? Não tô te escutando, não. Pessoal, por favor, dá uma força aí. Vocês estão escutando a minha voz? Porque o mestre Del eu não tô escutando. Vamos lá então, pessoal, pra gente corrigir isso aí. Estênio, diretamente do Ceará, Estênio Coroa. Seja bem-vindo, Estênio. A Aidinha falou que tá me ouvindo. Opa! Olha, vou ouvir o mestre Del já já. Ele mexeu em alguma coisa ali. Opa, e aí, mestre, tá me escutando aí? Agora tô aí, você tá me escutando bem? Acho que é o fone aqui que não tava legal, mestre. Então, beleza, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo bem, Del? Tô, pode falar, mestrão, vou pegar um outro fone aqui para ficar melhor. Tranquilo. Fica sossegado que nós temos todo o tempo do mundo. Como diz o outro, Mauá é nosso. Com certeza. Chegando aí, Armandinho, Guerreiro São Jorge. Opa. Armandinho chegando na área, já tem aí a Aidinha, já tem Mestre Nevão, já tem Tata Coruja, já tem aí o pessoal chegando, que maravilha, pra gente fazer essa live legal aí. Hoje tem resenha. Mestra Dirleia, diretamente de Jaú, Mestra Dirleia, esposa do nosso querido mestre Marcial, também já está aí na área. Mestra Dirleia, muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos da Muquengue pela força que está que tá nos dando aí nas nossas lives. Eu, às vezes, não consigo assistir a live ao vivo da Muquengue, porque quando eu termino essa, já vou buscar minha esposa no trabalho, e nem sempre dá tempo de chegar. Mas eu sempre estou aí acompanhando, né? Então, que beleza, que beleza. Boa tarde, Contramestre Armandinho. Contramestre Armandinho, uma boa tarde. Mestre, primeiro quero dizer para ti que para mim é um prazer imenso poder falar contigo. Agradecer a oportunidade que na sua primeira live você me convidou para ter batendo um papo contigo. Foi muito bom. Eu tô com aquela live guardada, eu falei, eu vou pedir permissão ao mestre Del se eu posso jogar aquela live no meu canal do YouTube. Então eu falei, eu vou pedir essa autorização para ele, que a live ficou muito boa aquele dia, teve uns contratempos de atraso, mas deu para ficar muito boa aquela live lá, eu queria te agradecer, viu, mestre? Opa, valeu, mestre, fica à vontade aí, pode publicar lá que é nosso. Beleza, para que as pessoas possam ter oportunidade também de ver esse trabalho conjunto que nós temos aqui, né, nós dois, juntamente com o nosso pessoal aí. Nós temos um pessoal que trabalha em conjunto com a gente aí,
E com certeza a capoeira cada dia mais vai galgar aí maiores degraus. Olha aí, Messias, chegando Messias, ô maravilha! Nego Opa, Beiço, professor, maravilha. Mestre Del, sem mais delongas, opa, porque nós manda aí, temos mestre. muita coisa para conversar. Eu nas minhas lives, eu tenho o costume de começar caminhando junto com o camarada, com o entrevistado. Eu gostaria que você começasse primeiro falando o seu nome, porque todo mundo fala Del, e muita gente não sabe o nome do mestre Del. Então diga para nós aí. Opa, verdade, mestre. Às vezes as pessoas, quando eu falo o meu nome, as pessoas não nem sabem quem é, né? Porque a maioria das pessoas me chama de Del, né? Mas meu nome é Fernando e conhecido mais como Mestre Del, né? Um apelido que eu ganhei desde pequeno. E trago ele até Maravilha. hoje e gosto muito desse apelido. Com E quero certeza. agradecer ao senhor, mestre. Quero agradecer ao senhor de ter me convidado aí para a gente bater esse papo aqui ao vivo. E parabéns aí pelo seu trabalho. Já vi muita gente aí, muitos mestres que estão sendo entrevistados aí pela sua pessoa. E isso é muito bom. A gente aprende muito com essas pessoas que vêm falar aí da capoeira. Isso é muito bom. Parabéns, mestre. Maravilha. Eu agradeço de coração aí o seu apoio, não só seu, mas de todos os nossos irmãos aqui da cidade de Mauá, da cidade de Ribeirão, e de Bofete, de Jaú, de lá dos Estados Unidos, o Calango, né? De Portugal, o Mestre Nelson. Então nós temos uma galera legal aí que tem apoiado a gente, o pessoal da federação. Mestre Del, então o Fernando, como é que o menino Fernando, como é que o Fernandinho, o menino Fernando lá atrás, como é que esse menino que hoje é um mestre capoeira conceituado, como é que o Fernandinho descobriu essa tal capoeira? Conta pra gente. Pois é, mestre. É um prazer estar falando disso. Eu nunca tive a oportunidade de falar da minha história da capoeira e agora eu estou tendo a oportunidade. Eu, com idade de Vamos lá. 7 anos, mestre, eu fui com a minha mãe lá em Candeias, na Bahia. E cheguei lá, eu vi uma roda de capoeira, né? E ali, quando eu voltei para casa, eu comecei a pular dentro de casa, no terreiro, em tudo quanto é lugar, e minha mãe não gostava daquilo. Na época era coisa de quem não gostava de trabalhar, né? E aí foi indo, eu ia para os campos lá de futebol, aí chegava lá, começava a brincar, e catei minha primaiada toda e levei para o campo, né? Aí chegava lá, nós começava a brincar, aí começava a caminhar de pé para cima, né? Aí começava a pegar corrida, caminhando de perna para cima lá, e a turma tudo bravo lá com a gente. E por aí foi. Aí eu inventei de fazer um berimbau. Aí fui lá, meu pai tinha um sítiozinho assim, um pouquinho distante da casa onde a gente morava. Fui lá, tirei uma madeira lá e tentei envergar danada, quebrou. Fui umas 4, 5, até deu certo uma. Aí coloquei uma cabacinha lá e comecei a tocar, né? Aí dava o final de tarde assim lá em casa, lotava de moleque ali pra gente tocar berimbau. E aí por ali Maravilha. foi, né? Aí depois, com 16 anos, aí eu fui para Salvador. Aí cheguei lá em Salvador. Antes disso, eu tinha uns primos que moravam em São Paulo, né? Que eles eram capoeiristas. Inclusive, eles treinavam com o Zé de Andrade, em Santo André. Sim, Que é sim, o sim, Doge e o Edmundo. Treinava com o sim. Zé de Andrade. Aí eles chegaram lá na Bahia, aí ficou sabendo que eu estava fazendo essas brincadeiras com a molecada, aí eles foram lá. E chegou lá, fizeram um jogo lá, brincou com a gente e passou algumas coisas da capoeira pra gente. Aí daí a gente começou a jogar. Só que na época, a gente jogava assim para ir, chegava nas festas em arrumar treta. A gente cansou de arrumar briga nas festas. Assim. E ali a gente começou a pegar um nome meio difícil, né? Na hora que a gente chegava, a turma, os maloqueiros chegou, daqui a pouco vai sair uma briga aí. E aí foi indo. Aí com 16 anos eu fui para Salvador. Fui trabalhar lá na Pituba. Aí chegou lá, passando por ali, tinha um estacionamento. Aí eu vi um toque do berimbau e encostei lá, né? Aí cheguei lá, era o mestre Ferro Velho. Era o mestre Ferro Velho que estava lá dando aula. Aí eu cheguei lá, fiquei olhando, ele perguntou se eu queria fazer aula. Eu falei, quero brincar um pouco. Aí brinquei um pouco com ele, depois Rapaz.
Comecei a ir lá, jogar capoeira com ele, fiquei mais ou menos um mês, mais ou menos. Aí depois disso, de um mês, aí já comecei a ir para a roda. Ele me levou numa roda lá em Terreiro de Jesus. Até nesse dia ele arrumou uma treta lá com o mestre King Kong, né? Na época, o mestre King Kong novo, naquela época, e trocaram umas porradas lá. E aí aquilo me assustou um pouco, né? Mas aí eu comecei a ir na roda lá na Terreiro de Jesus, comecei a ir lá na Sete Portas, lá no Mercado Modelo. De vez em quando eu brincava, mas quando o jogo começava a pegar fogo mesmo, que chegavam os mestres de fora, aí eu dava uma maneirada, ficava de fora. E aí em seguida vim para aqui, para São Paulo. Aí cheguei aqui, vim morar em Mauá, aqui no Parque das Américas. Aí comecei a procurar a capoeira e não encontrei a capoeira. Aí tinha o mestre Valdodô, estava dando aula, tinha uma academia ali na Avenida Industrial, não sei se você lembra. Aí eu fui lá, passei lá, cheguei lá, o mestre Valdodô não estava. E aí tinha do lado tinha outra sala que era de Kung Fu. Né? Aí eu cheguei lá, o mestre Givaldo. Aí eu cheguei lá, conversei com ele e tal, e ele acabou fazendo minha cabeça que eu acabei entrando no Kung Fu. Aí fiquei um ano fazendo Kung Fu com ele. Mestre, deixa eu só lembrar uma coisa aqui. O senhor falou de Candeias, na Bahia, é cidade Candeias, foi isso? Isso, lá na cidade, Candeias. Você nasceu em Candeias ou não? Não, nasci numa cidade chamada Ipecaetá, município de Feira de Santana. E aí, Ipecaetá. Que maravilha, município de Feira de Santana. É. Beleza, mestre, beleza. E aí, mestrão, fiquei 2 anos, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, fazendo Kung Fu com o mestre Givaldo. Na época, o apelido dele era Carcará, né? E aí disputei uns 3 campeonatos aí no Kung Fu. Aí o último que eu disputei foi lá no Clube Atlético do Ipiranga. Aí peguei um japonesinho lá que apanhei mais do que outra coisa. Apanhei pra caramba, porque eu não era formado e o japonês já tinha umas 3 formações. Era formado em Muay Thai, já tinha umas 3 formações de Kung Fu. E ele foi pra cima e a gente trocou porrada e eu acabei perdendo. E na época a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, né? Que é o Nando, que já faz 32 anos. E aí, depois que eu saí do Kung Fu, aí fui lá e falei, não, agora eu quero fazer capoeira. Aí foi onde eu conheci o mestre José de Andrade, né? Que era o mestre desses meninos que treinava comigo. E foi até eles que me levaram lá para conhecer o mestre. Ali em cima da padaria ali, eu não lembro. Isso, Bernardinho de Campos. Eu tive um restaurante, eu e minha esposa tivemos um restaurante no fundo daquela padaria. A padaria Leão era embaixo e a academia era em cima da padaria Leão. Entendeu? Isso. Eu conheço bem ali, legal. Conheço bem. Aí eu entrei lá, comecei a treinar lá com o mestre Zé de Andrade. Na época na época do Gigante do Ringue, né? Não sei se você lembra. Lógico. Então, aí tinha uns pessoal do Gigante do Ringue que treinava lá também com o mestre de Andrade. Acho que era Curisco, né? Curisco branco, não era nem. Às vezes as pessoas pensavam que era o Curisco capoeira. Não era o Curisco capoeira, era o Curisco bigode. Era o Curisco bigode. Exatamente. Eu lembro muito dele. Lembro. E na época o Zé de Andrade dava aula de musculação lá também, né? Sim. E o mestre César, era quem passava as aulas mais pra gente lá. E aí quando foi em 1988, novembro de 1988, o mestre Zé de Andrade fez um batizado e me deu a corda verde, né? Aí eu peguei a corda verde com ele, há 30 e poucos anos atrás. Só que eu já vinha com a caminhada na capoeira, né? Só que eu nunca tinha pegado graduação. Vim pegar a minha primeira com o mestre Zé de Andrade. Então hoje eu sou seu sobrinho de capoeira, né? Na verdade, você é meu tio. Você só se torna sobrinho depois da segunda etapa que você vai contar aí. Vamos lá. Então. E aí,
o mestre Zé de Andrade teve uma época aí que ele fechou a academia, né? E foi, parece, pro interior. Aí eu fiquei sem treinar, né? Aí foi uma dessa aí que eu comecei a treinar lá com o mestre Besouro. Aí sim. Aí comecei a treinar lá com o Besouro. Aí em seguida ele teve ele já tava, acho que ele já estava já tinha, não, acho que em poucos tempos ele teve um acidente lá. Acidente. E aí eu comecei a treinar lá. Quem dava aula eram os alunos dele, o Gigante, o Jeta, o Mitirinha. Não sei se você lembra desses meninos aí. Sim, Mentirinha, Daniel. Eu lembro do Daniel. Eu lembro que o Daniel, logo que inaugurou a Cama no Sereio, já tinha Império Negro. E um dia jogando com o Daniel era muito violento. E eu estava no auge também. Aí a gente foi trocar um pouquinho um com o outro, e Daniel era muito bom. O Daniel, ele me deu um martelo na costela, o martelo do Daniel era tão forte que o Daniel me deu um martelo na costela, ele me arrancou da roda com o martelo e me jogou na parede do outro lado. Tremenda era a força do martelo do Daniel, né? Eu dei umas cotoveladazinhas nele, uma cabeçada nele, mas o cara parecia que era de ferro. Aí ele acabou me dando esse martelo, me jogando na parede, lá na Avenida da Paz, na Cama no Sereio, lá. Isso. Mas foram bons passos. Embaixo tinha um barzinho lá, que a turma descia para tomar cerveja no final. Exatamente. Se aquele barzinho falasse, nós tava tudo preso, mas tudo bem. Vamos continuar. Verdade, mestre. Então, mestre. E aí, na época, a gente treinando lá, e aí eu comecei a fazer um trabalho aqui em Mauá também. Aqui em Mauá tinha o mestre Paulão, o Gil também estava aqui, o Ricardo, não sei se você lembra do Ricardo. Tinha o Léo, o Chocolate, que é de Ribeirão Pires. Chocolate, grande chocolate. E aí nós criamos o Cobra, que era do Besouro também, o mestre Cobra. Sim. Joel. Então, aí nós criamos um grupinho aqui também em Mauá. E aí começava a treinar ali no Forró das Véias, Forró da Véia, ali perto do shopping ali. Acho que hoje o Judaso dá aula lá. Então. O mestre Judaso está lá. A gente começou a dar aula ali, né? E ali o Paulão gostava muito do kickbox na época. E aí ele começava a ensinar capoeira, e a gente treinava capoeira e depois vinha pro kick. Que era na época do Miranda, não sei se você lembra do Miranda, que era do Karatê. Eu ouvia falar do Miranda. Eu não cheguei a conhecer pessoalmente o Miranda, mas eu lembro de uma época que o pessoal falava muito do Miranda exatamente por causa do Karatê. E eu sou de uma época em Mauá, inclusive eu tenho o diploma da primeira vez que Leonel Damo foi prefeito aqui, ele me condecorou naquela praça, era Praça Acústica, era Concha Acústica, eu não lembro como é que... Concha Acústica. A Concha Acústica. Isso. Tinha ali onde era a rodoviária ali. Exatamente. Aí o prefeito de Mauá naquela época, o Leonel, ele me deu um diploma, um certificado de serviços prestados a Mauá pela capoeira. Mas quem trabalhou mais com a capoeira, na verdade, não era eu. Eu vim ajudar meu mestre, né, nos trabalhos que ele tinha aqui em Mauá. Mas eu guardo essa recordação e guardo esse certificado com muita alegria, porque eu tinha academia em Ribeirão, mas eu fui condecorado aqui na cidade de Mauá. Olha só como o mundo é pequeno, né? Legal. Ô, mestre, se o senhor me der a oportunidade, eu queria fazer uma perguntinha, só para tirar uma dúvida. Eu acho que o senhor lembra da época. Você lembra quando tinha ali onde é o Poupa Tempo hoje, tinha o Cerâmica ali, um campo de futebol? Sim, que o Grêmio Mauaense só jogava lá porque não tinha estádio Pedro Benedetti ainda. Só tinha o lugar que o Grêmio Mauaense, que foi o primeiro time profissional da cidade, só jogava no Cerâmica. Entendi. Você sabe o que eu queria lhe perguntar? Se o senhor não quiser falar hoje, não tem problema. Nós falamos de outra oportunidade. Lá vem coisa. Em 1980, acho que foi em 80, parece que o Luiz Santana fez um festival de capoeira aqui de Mauá e convidou o mestre Besouro
e o mestre Besouro montou uma peça para contar a história do Besouro Mangangá, lá de Santa Amaro. Você lembra disso, Sim. mestre? Mestre, eu acredito que nesse dia, exatamente nesse dia, eu não estava. Não me recordo se eu estava nesse dia, não, vou te ser sincero. Eu não me recordo. Eu recordo muita coisa em Mauá, você veja bem. Quando abriu a Capitães de Areia aqui, Capitães de Areia, o Almir. o mestre Almir das Areias, que hoje o pessoal chama ele de Anandes, o mestre Almir colocou o Pessoa para dar aula de capoeira aqui. Mestre Pessoa era um monstro sagrado já naquela época, depois veio a falecer, mas eu lembro. E eu tive algumas vezes com o Besouro, sim, tive com o Besouro em Mauá várias vezes. Mas esse dia dessa apresentação sobre o Besouro Mangangá, eu não me recordo. Eu acredito que nesse dia eu não estava. Nesse dia eu não estava. Eu já cheguei a ver alguns materiais dele sobre isso aí, né? Só que esse material dele sumiu, não sei para onde foi. Eu gostaria de encontrar, vou tentar ver se eu encontro ele ainda. Maravilha. Na época que o Luiz estava organizando esse evento aí, ele disse que pegou a malinha dele e foi lá para Santa Amaro estudar a história do besouro de lá de Santa Amaro. Isso. Aí disse que ele estudou toda essa história e trouxe e montou uma peça aqui. E nesse dia ele apresentou aqui em Mauá. E daí continuou. Daí para frente, o pessoal começou a acreditar que ele era o verdadeiro besouro lá de Santa Amaro. Né? Exato. Todo mundo achava. Todo mundo achava isso. Algumas pessoas que eu já conversei disse que ele colocou, acho que foi 5 ou foi 6 pessoas, cada um com facão, para ir para cima dele, e ele se saiu muito bem. Com os caras. Foi uma peça que ele montou, né? Mas disse que ele fez um trabalho muito bonito, cara. E eu ando doido para ver esse material dele, mas eu vi quando ele estava vivo, né? Depois que ele faleceu, sumiu esse material. Eu não sei por onde anda, não sei se está com a Dona Irene. Mas disse que foi um trabalho bom pra caramba, cara. Ele sempre falava isso. Dona Irene era fantástica. Dona Irene é uma pessoa que eu tenho muita estima. Ela não saía da minha casa, eu da casa dela. A gente tinha muita amizade porque eu e o Besouro era muito ligado, né? Eu e o Besouro, todo mundo sabe que nós éramos muito ligados. Mestre, e aí, como é que pintou essa formatura aí? Conta pra nós a formatura do Del, como é que foi? Aí eu comecei a dar aula, mestre, ali em 1989. 1989, eu comecei a dar aula, eu não era formado ainda na época. Comecei a dar aula com a corda amarela, era a terceira corda. Sim. Era a terceira corda. Que era verde, amarelo, a terceira corda. E aí eu comecei a dar aula ali no Cerqueira Leite, onde tem uma sociedade amigo de bairro ali. Na época a presidente era a Dona Evília, né? Sim. E aí meu tio morava ali do lado, aí eu conversei com ela, ela falou, não, pode fazer um trabalhozinho aí com a molecada. Aí eu comecei a fazer um trabalho ali. E dali teve um pessoal que abriu uma academia ali na Praça da Bíblia, ali onde tinha a padaria Pauliceia, não sei se você lembra, que hoje é o Banco do Brasil. Então, tá. Então, ali do lado tinha um galpão, né? E o Carlinhos, até um sobrinho do Paulo Maluf, o Marcos e o Cláudio, que era filho de uma irmã do Paulo Maluf. Aí eles abriram uma academia ali e me convidaram para dar aula lá. Aí eu fui dar aula nessa academia Destaque. Que legal, que legal. Aí comecei a dar aula ali e tal, e dali o trabalho subiu, né? Quando foi em 1995, aí foi minha formatura. Só que aí, quando eu me formei, eu já estava com trabalho formado em bastante lugares aqui de Mauá dando aula. Interessante. Dava aula na Academia Destaque, já tinha dado aula na Flex, dei aula na Academia Mônica Balé, e dei aula na Academia do Gerson Dória. Sim, Gerson Dória. Sim, Dória Sequência. Eu treinei com o Dória em Santo André. Porque, como você falou da luta livre, o mestre Valdenor sabe muito disso, inclusive visitou muito.
eu fui registrado em carteira professor de halteres. Eu tenho essa carteira profissional até hoje. Então, eu sou registrado em carteira como professor de halteres. Eu trabalhava no Instituto de Estética Física Volpe, na Alferes Bonilha, atrás da cooperativa da Volks de São Bernardo. E o Volpe tinha contato com o Dória. O Volpe era lutador de luta livre. E de vez em quando o mestre Valdenor ia treinar comigo lá no halteres. Então, eu tinha muita amizade com o pessoal de halteres. Foi quando eu saí de lá de São Bernardo e vim treinar com o Gerson Dória aqui em Santo André. E logo depois de um tempo, o Gerson Dória abriu também uma academia de halteres aqui na cidade de Mauá. Mestre, uma coisa que eu gostaria de perguntar para ti, e como é que nasceu a capoeira Armagedon, que é o nome da sua academia? Isso, aí, antes do Armagedon, mestre, a minha primeira associação de capoeira aqui de Mauá foi Terreiro de Jesus. Opa! Foi quando eu iniciei, assim, que eu joguei participei de algumas rodas lá em Salvador, lá em Terreiro de Jesus. Aí eu cheguei aqui, falei, vou colocar esse nome, foi Terreiro de Jesus. O Piu Piu, até hoje, acho que ele tem uma bolsa com esse nome ainda. Que maravilha! Logotipo, entendeu? Aí depois da Terreiro de Jesus, aí veio... Aí teve uma época que a gente começou a ter uma discussão um pouquinho mais pesada dentro do grupo da Cambu do Cereiro. E teve uns campeonatos aí que o Bigodinho realizou lá no Gil das Cruzes. E aí eu fui participar e não tive o apoio do grupo Cambu do Cereiro, né? Os caras estavam dando apoio a outros caras lá do grupo e não tive apoio. Mas foi bom, porque nesse campeonato eu acabei sendo campeão paulista, né? E ganhei dos caras que eram formados do Besouro, que veio pra cima, eu acabei ganhando. E isso deixou o mestre um pouquinho nervoso. E aí... Você, vou te falar, você gostava de meter a mão em cada cumbuca, hein, parceiro? Olha, que coisa legal. Que coisa legal. E aí começou uma briga, né? Briga assim, discussão, e eu dava aula aí nessa academia de destaque e tinha bastante aluno. E o pessoal do Besouro, mais velho lá, começou a vir na academia para me bater na frente dos alunos, para querer... Na minha cabeça, eu acho que era para tomar o espaço. Né? Sim, né? Sim, naquele tempo tinha muito disso. O Gil era um deles. Né? Meu Deus era um deles. Gilmaré? Ele mesmo. Aí os caras chegou lá, começou a querer vir para cima, aí até chegou um dia que eu tomei, a molecada me chamou e falou, mestre, não vai acontecer isso mais não, aqui não. Se os caras virem, nós vamos pra cima. Aí os caras veio. Aí deu um pau danado aí. E eu acabei saindo do grupo, afastei um pouco do grupo, né? E na época tinha o Nailton, ele morava no Cerqueira Leite. E ele treinava com facada lá em São Miguel, né? Mestre de Trindade, não sei se você conhece. Era neto de Amarante. Eu e o Trindade era parceiro, tanto é que eu chamava ele de Trindade mesmo, depois é que vieram com esse papo de facada. Pode falar. Então. E aí o Nailton começou a treinar comigo aí e tal, vinha aí me socorrer de vez em quando, passar alguns movimentos. Inclusive esse campeonato que eu ganhei, foi ele que me treinou para esse campeonato. E aí eu peguei e entrei no grupo NASO, que era o grupo do facada, né, na época. Aí fiquei 2 anos e, assim, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, muito respeito e aprendi muito com ele, cara. E aí, ele foi quem me ajudou o meu nome a crescer dentro da capoeira. Porque Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa muito importante. Você citou o Trindade, né, o facada, e o Nailton que treinava com ele. Você teve o prazer que eu tive de conhecer mestre Mirão, do Rosa Baiana? Com certeza. Nossa, mano! Eu visitava a academia dele direto. Ele estava com a gente direto. Ele é o mestre do facada. Parabéns! Olha, você conheceu o Mirão. Quem conheceu o mestre Mirão, meu amigo, ele é formado do meu padrinho, mestre Silvestre, do grupo Vera Cruz. Legal.
Então, rapaz, olha só como a história da capoeira é linda. Quando você falou do Facada, quando você falou do Trindade, do Nailton, eu já lembrei logo do mestre Mirão. O que nós da Nova Luanda, nós da Nova Luanda, nós saímos de Santo André, íamos até a Luz, que naquele tempo o trem ia direto. Quando chegava na Luz, nós passávamos ali pela rua Timbiras, né? Que naquele tempo já era uma rua de alta rotatividade, porque tinha umas meninas lá que faziam um certo trabalho lá, né? Então passava aquele monte de capoeirista para pegar o ônibus para Guarulhos. Da Luz nós íamos até Guarulhos para participar das rodas lá da Rosa Baiana, Academia de Mestre Mirão. Mestre Mirão, exatamente. Pode continuar a falar do apoio aí que o Nailton dava para você. Então, e eu fiquei mais ou menos mais de 2 anos ali na Zona Leste, ali jogando capoeira. Ali eu conheci vários mestres ali daquela região ali. O mestre Mirão sempre estava com a gente. E o Facada tinha o Chimbica, que é irmão dele, não sei se você conhece. O mestre Faísca de Suzano. Faísca. Então, nós treinava todo mundo junto. O Vatinho, que é irmão do Facada, capoeirão muito bom. E é isso aí, mestre. E assim, na época, tinha o pessoal o Edmorfo, que era ali do Tatuapé, tinha um pessoal bom danado ali. Então, e quando o mestre fazia um batizado, nossa, lotava, era muita gente. E o bicho pegava, né? Porque naquela época a capoeira era... O cara chegava na roda para entrar, dava frio na barriga, depois que você entrava não queria mais sair, né? Mas era uma outra época, né? Não tinha muito nhenhenhé, não. Não tinha capoeira Nutella, não. Não tinha negócio de Nutella, não. Negócio, né? Então você sabe bem o que... Você já tem uma ideia do que eu passei naquela época lá, que não era fácil também, não. Mestre, fala uma coisa para mim. Dentro do contexto capoeira, o que você acha que foi a maior dificuldade para você nessa caminhada aí? O que deixou você meio apático? Teve algum lance assim, esse problema aí com os meninos do Besouro? Ou teve mais alguma coisa mais séria que deixou você meio abatido, meio apático nessa caminhada da capoeira? Uma delas é essa que eu acabei de contar, que é do pessoal do grupo, né? Que em vez de apoiar, o cara acabou não foi direto. Alguns momentos o cara quis atrapalhar um pouco ali o trabalho, né? Mas consegui vencer essa parada aí. Isso te chateou, E depois foi quando eu estava dando aula ali na academia Dória Centros, que era ali em cima da Picholé, não sei se você lembra. Sim. Tinha Picholé ali na Praça da Bíblia. Ixi, faz tempo. Faz tempo. Eu vivi 7 anos da capoeira. Nessa época eu vivia da capoeira. E foi um momento muito bom. Eu ganhei dinheiro, né? E eu dando aula ali, era R$ 25 a mensalidade na época. E eu estava com 60 alunos. Meu Deus do céu. E pegava um salário bom no final do mês, que era 50%, né? 50% para mim e 50% era para academia. Eu também vivi só de capoeira, não sei. E ali tinha eu não lembro o nome dele agora, um rapaz que ele era dono de uma firma de parafuso aqui no Falck. E ele me contratou pela empresa dele para dar aula para os empregados dele, antes de começar o trabalho, entendeu? Então eu saía de casa às 6 horas da manhã, ia para a fábrica, chegava lá, passava uns aquecimentos para o pessoal, 7 horas o pessoal entrava na aula e eu vinha dar continuidade das minhas aulas fora. Foi um momento muito bom para mim. E começou a atrasar o meu pagamento lá na academia do Dória. Aí todos chegavam na vez de eu receber, só entrou tanto e pá e tal. E eu pegava aquilo ali. E o Gerson também, o irmão o Gerson Dória, ele tinha academia ali na Rio Branco, não sei se você lembra, ali na Rio Branco, no centro. E a irmã dele tinha academia ali perto da Coqueluche.
Aí eles se juntaram e abriram essa academia em cima da Flex. Aí foi, em cima da Picholé. Em cima da Picholé. E aí foi onde me levaram para lá. O Gerson deixou todo o trabalho dele e entrou de sócio com o cunhado dele e a irmã e foi para Picholé. Aí quando chegou lá, começou, nesse trabalho nosso aí, começou a atrasar o meu pagamento, né? Aí cobrava e tal, e começou a acumular dinheiro. Eu cheguei a ter, acho que quase 7 mil acumulado na mão deles. Aí o Gerson também perdendo dinheiro. Quando a gente foi ver, o cunhado dele estava pegando todo o dinheiro da academia e estava pagando uma construção da casa dele em Santo André. Puxa vida. O Luiz. Estava pegando todo o dinheiro. E aí quando o Gerson descobriu, aí o Gerson me chamou e falou, Delna, tem que mandar o cara para fora. Aí ele foi lá, expulsou o cara com a irmã dele, foram embora e ele ficou com a academia. Só que a gente ficou com prejuízo, né? Que esse dinheiro a gente não conseguimos reembolsar de volta. E Que isso batalha. mexeu muito comigo. Com isso certeza. me atrapalhou bastante e complicou, né? Aí depois, quando nas minhas aulas lá, chegava bastante criança lá, querendo treinar e não tinha condições de pagar. Aí foi onde eu peguei, fiz um projeto e levei ali no CAIC, onde é a FATEX hoje, CAIC Central. Cortou, mestre. Cortou. Então, aí pessoal, com só um instantinho aí que tá dando um probleminha no áudio do mestre, tá? Opa. Mestre, tenta arrumar o áudio aí que cortou o áudio. Cortou seu áudio. Agora. Tá muito boa a live, pessoal. Tá muito boa. Ó, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho certeza que essa live vai bombar porque muita gente não sabe nem a metade da história desse homem. Esse homem tem história nessa cidade. Coisa. E olha, parabéns, mestre Del. Mestre, fala aí que eu não estava te escutando. E agora, mestre? Tá escutando? Não. Tá escutando? Agora? Tá ruim. Então olha que história bacana, pessoal. Olha que história bacana na cidade de Mauá. Quem vê o mestre Del fala assim, poxa, né? Mestre Del. E agora, mestre? Tal e tudo mais, deve ter começado agora. Olha a história que esse homem tem dentro dessa cidade. Isso é muito importante a gente saber. Eu garanto que a metade dos capoeiristas, ou a sua maioria, não conhece quem é Fernando Ramos, não conhece quem é mestre Del. Fala aí, mestre, quero te ouvir, não estou te ouvindo. Dá para escutar agora, mestre? Alô? Tá escutando, eu vou tirar você e você volta. Pera aí. Eu vou tirar você. Calma aí. Removendo o mestre Del. Beleza, eu vou chamar ele de novo. Então vamos lá, mestre. Pode voltar aí, pode voltar. Gente, olha que bacana. É o que eu digo, essa live não é para crescer meu nome, crescer o nome de academia minha, não. É para que fique registrado coisas que você talvez nem imagina. Você nem imagina. Então, olha a importância aí das lives para a gente poder saber mais da história dos nossos irmãos. Vou chamar o Del de novo, quero ouvir o Del, não posso perder não. Já tem 35 minutos de live, que pena. Mas vou chamar o mestre Del de novo, né? Melhorou, velho? Agora ficou bom. Ficou bom. Essa pergunta aí, Paralímpica, eu não posso fazer não, rapaz. Se eu fizer essa pergunta aí, é o que eu sempre digo. Aqui em Mauá não tem ninguém melhor. Aqui em Mauá nós somos todos iguais, entendeu? Exatamente, mestre. Se a gente entrar nessa questão de quem é o melhor capoeirista de Mauá, fica uma questão meio ruim, porque não existe o melhor, existe aquele que tem um trabalho. Vocês vejam bem, eu comecei a dar aula em 78. Eu fundei uma das primeiras academias de Ribeirão, tinha academia em Santo André, tinha academia em Americana. Mas o meu trabalho aqui em Mauá não chega nem a 10% do Del. Pelo que ele está contando aí, ele tem uma tradição muito grande que pouca gente sabe quem é mestre Del. Às vezes as pessoas veem a gente e não sabem que tem uma história muito grande. Então, essa de quem é melhor, eu acredito que não tem melhor não. Cada um tem o seu valor e cada um tem o seu trabalho, né? Eu estou há 12 anos em Mauá, né?
vim morar para cá, mas a maioria do meu trabalho foi em Santo André. Então, mas antes que eu chegasse a Mauá, já teve muitas pessoas aqui, inclusive esse que eu estou entrevistando, que é um grande ícone da capoeira de Mauá. Não estou falando isso porque eu estou entrevistando ele, não. Quem me conhece sabe o respeito que eu tenho pelo Del, que já foi meu tio de capoeira quando treinava com o Zé Andrade, e depois se tornou meu sobrinho de capoeira. Vai entender. Mestre, então vamos lá para o negócio andar. Já tem 37 minutos de live, mas eu já senti que para fazer uma live com você tem que ser no mínimo 6 horas de live, e ainda não vai contar tudo, com certeza. O momento de maior prazer do Del nessa abençoada arte que nós praticamos. O momento de auge, de alegria do Del na capoeira. Conta pra mim. Pois é, mestre. O momento de alegria foi quando eu dava aula no CAIC, que é a sequência do que eu estava falando na hora que eu saí aí. Que eu peguei um projeto, entreguei lá no CAIC e peguei o espaço lá para fazer um trabalho com as crianças carentes da cidade. E ali eu cheguei da aula para mais de 300 crianças. Puxa. E ali todas as quinta-feiras a gente fazia roda ali. Todas as quinta-feiras. E tinha vez que a gente contava com mais de 300 capoeiristas lá na roda. Fazia 3 rodas na quinta-feira. 3 rodas. E era muito bom. Vinha gente de tudo quanto é lugar. Em 96, mestre, em 98, eu tive a oportunidade de pegar 3 peruas da prefeitura aqui de Mauá. Na época, a prefeitura até que dava um apoiozinho, né? Mas era começo de governo, os caras queriam aparecer, né? Peguei 3 peruas para ir lá para Bauru. O encontro de capoeira do mestre Baianinho, lá em Bauru. Fiquemos 3 dias lá, com a perua, com a camisa da prefeitura aqui, e foi um momento muito, muito, muito de alegria, muito bom, mestre. Levei mais ou menos 40 alunos, e chego lá, a gente colocou a camisa aqui de capoeira, mas com o nome de Mauá nas costas. Puxa, e que lindo. Fizemos uma caminhada na praça de Guarulhos ali. E o pessoal das lojas chamava a gente para tocar berimbau em frente às lojas para chamar cliente. E foi uma coisa muito, muito legal, muito bonito, muito bonito. Isso me deixou saudade. Maravilha. Que prazer gostoso. Que prazer gostoso. Quero mandar um forte abraço aí para Tucano da Bahia. Tucano da Bahia, Caba Bom, meu amigo que eu fiz amizade agora com o Tucano da Bahia, ele vai ser um dos entrevistados essa semana ainda. Então, Tucano da Bahia, logo, logo aí vamos fazer uma live com o Tucano da Bahia e com a Zuleika, aluna do mestre Lobão. A Zuleika é uma das grandes pesquisadoras da capoeira na cidade de São Paulo. Ela está entrevistando vários mestres e está montando, juntamente com o mestre Lobão, montando um histórico dos capoeiristas do estado. Então nós vamos estar fazendo, ainda essa semana, uma live com o Tucano da Bahia e também com a Zuleika, lá de São José dos Campos. Mestrão, vamos lá então. Legal. Vamos na caminhada aqui então. Capoeira em Mauá. Fala pra mim, o que é capoeira nessa cidade que eu vim parar aqui? Eu vim parar nessa cidade, nasci em Ribeirão, me criei durante 48 anos em Santo André e há 12 anos, apesar que eu tenho essa cara de novinho, né? Mas há 12 anos eu estou aqui em Mauá. Conta pra mim sobre a capoeira dessa cidade. Pois é, mestre. A capoeira dessa cidade, mestre, tem um histórico muito bom, muito bom. Porque, assim, ela só não é valorizada pelo poder público. Não é valorizada pelo poder público, mas ela é muito usada pelo poder público. Ela não é valorizada, mas é muito usada.
Eu mesmo fui um deles que fui praticamente usado a minha vida inteira na capoeira, pelas as pessoas que estão no governo, que estava no governo na época, né? Eu já cheguei, mestre, eu já fiz coisa para assim, para ajudar assim, o momento que a gente estava vivendo foi um momento bom, mas eu já peguei meus alunos aqui, saí do Caique na caminhada para ir fazer a apresentação de capoeira aqui no Itapeva. Na caminhada aqui, pegar essa barão todinha aqui com a minha molecada para ir dar aula, para ir fazer a apresentação de capoeira lá no Itapeva. E aí a gente fazia isso na caminhada e a prefeitura na época não tinha coragem nem de dar o transporte para a gente transportar essas pessoas. Entendeu? Então, é o momento que a gente também sofria. Só que depois eu olhei assim e falei, eu acho que a gente não pode sacrificar os nossos alunos para fazer bonito para os políticos, e comecei mudando. Mas assim, a capoeira em Mauá, nós temos muito capoeirista bom, e o senhor sabe disso, que temos capoeirista bom, só que eu acho que falta um pouco de humildade dos capoeiristas para que a gente possa se unir mais e colocar na cabeça desses capoeiristas que os inimigos não são os capoeiristas, os inimigos são os governos. E a gente tem que estar junto para brigar contra eles, entendeu? E eu não vejo essa união. Quando tem essa união, é para benefício de um ou dois. Então a gente tem que começar a ampliar isso aí. E nós temos muito destaque dentro da capoeira aqui de Mauá. Nós temos destaque dentro do teatro. Aqui de Mauá é uma cidade que tem muita gente inteligente. Tem muita gente. Falta dar oportunidade para essas pessoas. Entendeu? Aqui em Mauá teve jogador de futebol, o capitão, teve um lutador de boxe, que é o Ailton Pessoas, que não foi, praticamente não teve valor nenhum pela cidade. Tem os mestres de capoeira que se matam aí para fazer o trabalho que é dever do poder público, né? Que nem o senhor mesmo está fazendo aí, dando aula com um monte de criança aí, que isso é dever do poder público. E agora sem espaço nenhum, né? Não sei se eu comentei com você, eu estou sem espaço. Tanto é que tenho conversado muito com o contramestre Armandinho, com a Baeté, né? A gente está sem espaço para continuar o trabalho com as minhas crianças. E isso que você está falando, eu sinto infelizmente na pele. Pois é, eu senti muito isso. O pior de tudo é que tem lugares para fazer isso. Tem lugares, né? Só que eles não cedem, porque tem várias associações amigos de bairro aqui que está fechada, mestre. Está fechada. Então, esses espaços tem que estar aberto para a gente fazer um trabalho. E outra coisa que eu vivi também, mestre, na minha época, você não perguntou isso, mas eu posso já na fala aqui eu já vou entrar nela. A live é sua, a live é sua, a live é sua. Na minha época, teve vários projetos aqui que foi coisa que deu certo na cidade. Mas os governantes, quando vê que as coisas estão dando certo, parece que eles tentam cortar para que não dê certo mais, né? Que é o que aconteceu. Eu consegui dar aula no projeto Escola Aberta, que as escolas municipais eram abertas nos finais de semana, no sábado, domingo. Então, as comunidades ali de perto iam tudo para esses espaços. E ali você trazia várias crianças ali para dentro, para estar... entendeu? É uma coisa que eu penso que ainda tem que voltar isso aí. Teve projeto Parceiro do Futuro, que eram as escolas estaduais, né? Teve um bom trabalho aí. Inclusive, eu conseguia ganhar até cinco bolsas de estudo, né? Que foi até a Ruth, a Tuca, não sei se você lembra da Tuca. Então, a Tuca pegou uma e ela foi lá, se formou em Educação Física e hoje é formada em Nutrição também. Então, foi um caminho que a gente deu para esses alunos. Tem vários alunos que conseguiram se formar com essas bolsas aí. E teve uma época também que eu dei aula nas casas da juventude. Nessa aí, até a Ruth, o Armandinho, deu aula junto comigo nessas casas da juventude. Que é o projeto Agentes Jovens,
E era um projeto muito bom, que era um projeto do governo do estado, e era bem remunerado, a gente era remunerado na época. E eu dei aula no Chico Mendes, Darcy Ribeiro, através do projeto Escola Aberta, Que o coisa. Galdindo, era um trabalho muito bom. Eu cheguei a fazer um batizado ali no quarto centenário, ali onde tem o ginásio, que estava abandonado e agora reformaram. Eu já cheguei a batizar ali 200 alunos, mestre. 200 alunos eu fiz um batizado. Era uma coisa muito bom. Mas, assim, a gente não foi reconhecido pelo poder público, mas pelas pessoas que passou pelas minhas aulas, os pais dos alunos que passou pelas minhas aulas. Até hoje, quando eu vejo eles, eles me agradecem, me dão parabéns, perguntam se eu não vou voltar da aula. Mas, assim, foi bem gratificante assim, o trabalho que eu fiz. Eu estou muito contente por ter prestado esse serviço, um pouquinho do meu tempo, para essas crianças aqui da nossa cidade. E hoje Que tem maravilha. tem o senhor, tem a minha molecada aí, que está tudo aí fazendo um trabalhozinho aí, que depois nós temos que sentar com esse pessoal e criar alguma coisa para cobrar do poder público, para que eles possam estar olhando para essas pessoas também. Que quando a gente Então, sai por mestre, aí, a gente sai levando o nome da cidade, né? então, mestre, eu queria tocar num assunto com você que muita gente não gosta, mas eu tenho que aproveitar esse momento e tocar nesse assunto com você. Você veja bem, o judô, nessa cidade, com todo respeito aos meus irmãos do judô, teve um representante e continua tendo um representante muito forte, e isso é um direito deles, eu aplaudo eles. O taekwondo também tem um representante, você entendeu? O boxe tem gente dentro da Câmara, porque como eu fui durante 12 anos diretor da Guarda Mirim, eu sei do que eu estou falando. Então, na Câmara de Mauá, nós temos representantes, vereadores que apoiam o futebol também. E o futebol não é só um, não. São vários representantes que apoiam o futebol. Agora me diga uma coisa, mestre. Por que é que a capoeira não tem nenhum representante de capoeira na Câmara, sendo que a capoeira é um esporte muito difundido aqui? A cada esquina nós temos uma academia de capoeira. Como é que é esse negócio? Então, mestre, é uma boa pergunta. Nós temos capoeirista aqui que dá para eleger o prefeito. Se nós for pegar os capoeiristas da época do Luiz Santana, da época da Capitã das Areias, se nós pegar os capoeiristas dessa época, e dá para a gente eleger o prefeito. E a gente, infelizmente, não consegue eleger nenhum vereador para representar a gente. Eu acho que é o momento que os capoeiristas têm que pensar mais um pouco, né? Não ficar aí se vendendo só na época de eleição. A gente, depois que passa a eleição, o nosso trabalho continua. E eu acho que os capoeiristas agora têm que começar a pensar direitinho e procurar ajudar o próprio capoeira. Porque, querendo ou não, o cara entrou lá dentro, ele tem, qualquer um que é da capoeira, ele tem como obrigação de fazer alguma coisa pela capoeira. Entendeu? Mas não é só eleger o cara e deixar lá dentro. Tem que eleger e acompanhar o mandato dele, cobrar o cara. Porque se você não cobrar, o cara também não faz nada. Então, eu acho que agora nós estamos em época de eleição. Isso é um recado que eu quero deixar para os capoeiristas. Eu acho que os capoeiristas têm que sentar, pensar e ver o tanto que a gente vem sofrendo aqui nessa cidade. Dando aula, fazendo um trabalho que é o dever da prefeitura estar fazendo isso através da Secretaria de Esporte, da Secretaria de Cultura. É eles que têm que fazer isso e nós estamos fazendo sem cobrar nada. Então, é hora da gente começar a se unir e começar a cobrar desses pessoal aí para que a gente possa ter um apoio lá na frente. Mestre, capoeira, ela é um instrumento de educação para a vida, e isso está mais do que provado, porque muitas pessoas passaram na sua mão, na minha mão e na mão de outros mestres da cidade. Então está mais do que comprovado que é um grande instrumento de inclusão social.
há momentos que a gente parece que as pessoas olham e ficam paradas, apáticas, em todos os movimentos, vendo o nosso jovem se destruir, sendo que poderia se dar um apoio a um camarada que tem um projeto para o esporte, para tirar as crianças da rua. Mas é o que você falou. Infelizmente, às vezes, as pessoas elas trocam o voto dela por causa de uma camiseta, por causa de uma garrafa de pinga. Eu falo mesmo, eu não tenho papo na língua, não. Você não precisa falar, não. Mas quem me conhece sabe que eu sou chato. Um dia eu encontrei um pai lá que eu dei aula para a filha dele, para o filho dele. Durante muito tempo ele falou: ô mestre, como é que tá? Não sei onde está a academia e tal. Falei: você não sabe onde está a academia? Porque na época da eleição eu apresentei uma pessoa que estava me ajudando e você trocou o voto por causa de uma garrafa de pinga. Você votou no cara que te deu uma garrafa de pinga e deixou de ajudar o cara que estava me ajudando. Então, infelizmente, a cabeça das pessoas são muito pequenas. O que então, mestre, você acha, apesar que você já deu uma introdução sobre isso, o que é hora da gente fazer realmente para poder o nosso esporte parar de pedir esmola? Porque é esmola, porque às vezes eu vejo eles colocar alguns conhecidos da gente, alguns camaradas da gente, colocar o camarada no lugar e às vezes até sem estrutura nenhuma. Então, mestre, eu acho que o que a gente tem que fazer é o seguinte: primeiro nós temos que olhar para o cenário político que a gente estamos vivendo hoje. Que hoje, em vez do poder público mandar pegar uma pessoa igual eu, você, para fazer um trabalho na periferia com a nossa juventude que mora nas periferias, eles preferem mandar a guarda, mandar a polícia para ir bater na nossa molecada, na nossa juventude. Eles preferem mandar a polícia matar a nossa juventude negra que estão lá na periferia. Preferem mandar a guarda, a polícia, acabar com aquilo que a juventude da periferia cria. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar como que o poder público está tratando a gente na periferia, para a gente virar esse jogo. Para a gente virar esse jogo. Analisar tudo o que está acontecendo. Porque hoje, na periferia, as pessoas correm da polícia, porque não sabem qual é a reação dela quando chega. As pessoas veem a guarda, a nossa juventude vê a guarda entrando dentro da comunidade, eles correm, se escondem com medo. E sendo que eles são pagos para proteger a nossa juventude. Eles são pagos para proteger a gente, não para chegar na periferia dando porrada na cara dos nossos jovens. Então, eu acho que a gente... Mestre, só um momentinho. Tá acabando a live? Eu vou sair e a gente já volta para fazer o encerramento. Falta 10 segundos aqui. Já a gente volta. Berimbau para Cristo, para isso que eu existo.